O perdão prepara um solo fértil para obras extraordinárias. Tem algum solo fértil hoje aqui? Então ele vai te preparar para obras extraordinárias. Mateus capítulo 6, verso 9 diz assim: portanto orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se, está condicionado, tá? Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Deus pode negar o perdão a alguém? Deus pode negar perdão a alguém? Sim, o texto está dizendo, se esse alguém negar perdão ao outro, Deus também nega perdão. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Irmãos, algo me chamou muita atenção hoje pela manhã, quando eu li esse texto, onde Jesus ensina um modelo de oração. Jesus não deu uma reza para ser repetida de forma religiosa e sem nem lembrar, sem nem se aprofundar, só no piloto automático. Jesus nos deu um modelo de oração, que engloba cada área da nossa vida. E me chama a atenção que Jesus fala ali que nós como igreja chamamos Deus de Pai. Deus é meu Pai tanto quanto é seu Pai. O primeiro que está entrando na igreja hoje, acabou de aceitar Jesus, estava no pior pecado. O que está mais espiritual, mais cheio do Espírito Santo, os dois são filhos iguais para o Pai. Quem entende, concorda com isso, diz amém. Por isso é muito feio quando a gente começa a julgar o outro, porque a gente discorda de alguma coisa, mas ele é tão filho de Deus quanto eu e você, se uma vez que ele aceitou Jesus. Jesus fala sobre santificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. E a Bíblia fala, tudo quanto nós fizemos, devemos fazer para a glória de Deus. Ou seja, para santificar, para honrar o nome do Senhor. E glória a Deus por isso. Mas só há uma coisa. Falar do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Provisão, sustento, alimento, suprimento. Mas existe uma coisa que Jesus destaca, que Jesus enfatiza, afirma e reafirma. É só sobre uma coisa que ele faz isso. Você percebeu qual é? Sobre o perdão. Quando Jesus fala sobre santificar o nome de Deus, e isso é incrível, ele fala uma vez: santificado seja o teu nome. Quando ele fala o pão nosso de cada dia, ele fala uma vez. Quando ele fala sobre perdoa as nossas dívidas, põe para mim no verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Ele falou quantas vezes sobre perdão até aqui? Quantas? Uma. Mas aí no verso 14, ele diz: seu Pai Celestial usa o quê? Perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Segunda vez que ele fala sobre perdão. Mas o verso 15 ainda vai dizer: mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, tudo ele fala uma vez, até sobre santificar o nome do Pai. Mas sobre perdão ele fala 3 vezes. 3 vezes. Nada que Jesus fez foi por acaso, nada que Jesus fez foi aleatório. Você entende isso, João? Não foi uma coisa que deu uma doida, Jesus falou: eu vou falar isso aqui. Tudo que Jesus fala tem um propósito. Tem um propósito. Ele enfatizou, ele bateu forte na tecla do perdão, quando nos dá um modelo de oração para que nós nos lembrássemos toda vez que fôssemos olhar para esse modelo e ver se estamos orando sobre todas as áreas que ele falou ali. E ele mais ou menos, Jenny, está dizendo assim: olha, orem sobre provisão, orem sobre santificar o nome do Senhor, honrar Deus, orem sobre serem filhos e gerar outros filhos, ganhar almas, mas não se esqueçam que o perdão precisa estar no começo, no meio e no fim. Perdão 3 vezes, começo, meio e fim.
Sem o perdão, não santificamos o nome de Deus. Eu vou ajudar alguém que me fez mal, mas eu vou ajudar o João, só para mostrar para ele que eu sou melhor que ele. Isso está santificando o nome do Senhor, Gabi? Não. Não, eu vou compartilhar o pão de cada dia com o meu próximo, mas só para mostrar que eu tenho mais do que ele, porque ele me feriu e agora eu vou mostrar. Isso é santificar o nome do Senhor, Carol? Não. O pão que eu conquisto para esnobar os outros é o pão de cada dia que Deus me dá? Não. Eu preciso perdoar. Para conviver entre irmãos. No decorrer do mês a gente vai falar, irmãos, eu acho muito difícil a gente não falar dos filhos pródigos, porque o texto fala de 2 filhos pródigos, um que saiu, o outro que ficou. Um se arrependeu depois de perder tudo, o outro não perdeu tudo, mas ainda não tinha se arrependido. Os 2 precisavam de perdão, liberado e recebido. Às vezes a gente está dentro da casa do Pai, desfrutando de tudo que o Pai tem, e não percebemos que há uma raiz de amargura dentro de nós, contaminando a muitos, e isso é perigosíssimo. A gente precisa, para viver, do perdão. E Jesus deixa isso muito claro na oração do Pai Nosso. E Jesus não tem nenhum problema de condicionar. É o seguinte, você quer ser perdoado? Tá. Querendo ou não, você precisa. Eu preciso, eu quero. Ok, você vai ter que perdoar. Não, mas eu não estou afim, o que fizeram comigo é muito grave. Então não tem perdão para você e acabou. Sabe, gente, de uma forma bem simples, só para facilitar aqui, é como se Jesus falasse assim: sobre perdão nós vamos negociar. Você libera e recebe. Se você não libera, você não recebe. Não tem outro jeito. O perdão é como Gálatas 6. De Deus ninguém zomba, tudo que o homem planta, ele também colhe. Não dá para plantar vingança e colher graça. Não dá para plantar ódio, raiva, rancor e colher paz. Tem gente que não tem paz no coração, não importa. Irmãos, o que eu já vi de gente falar assim: eu preciso de férias, a pessoa tira férias, as férias da pessoa é um inferno maior do que o período de trabalho. Porque o problema não está no ambiente onde ela está inserida. Alguém disse: se eu for promovido, aí eu vou ganhar mais, minha situação fica melhor, aí as coisas vão melhorar. Piora. Tem gente que fala: é o bairro que eu moro, muda de bairro, fica pior. É a empresa que eu trabalho. Nem vou falar de gente que casa, descasa e vai trocando, e vai trocando, e vai trocando. E às vezes a raiz é o primeiro perdão que não foi liberado, e a pessoa vai arrastando um defunto nas costas. E nós vamos falar no decorrer da semana sobre o defunto. Essa do defunto vocês precisam ouvir. Quando você vai falar, pastor? Um desses domingos, ou uma dessas quartas. Mais provável que um desses domingos. Ô pastor, mas fala pra gente. Fala, domingo. Todo domingo é dia dos filhos de Deus. Não tem perdão não. Tem encontro. Ei, tem gente se arrastando e carregando sujeira. Domingo passado, olha como o Espírito Santo é perfeito. Eu tinha na cabeça outra ideia de tema para esse mês, e algo em oração, e na terça Deus mudou tudo. E aí Deus mudou não, né? Talvez Deus já tinha algo pronto, eu é que pensava que era outra coisa, mas Deus deixou claro para mim o que era na terça. E domingo passado, quem lembra que eu falei sobre as enchentes do Rio Grande do Sul? A pessoa, infelizmente, tristeza, tragédia, desastre, recebeu aquele monte de sujeira dentro de casa, baixou as águas, a casa ficou como? Suja. A água foi embora, mas e a sujeira? Ficou. Sabe o que acontece? O mal que nos atinge, a pessoa que trouxe o mal para a gente, vai embora. A situação passa, mas ela deixa uma sujeira ali. E nós temos que decidir tirar a sujeira. Para de esperar que quem trouxe a sujeira vai levar de volta. Quem escolhe tirar a sujeira da sua vida é você. Quem escolhe tirar a sujeira da minha vida sou eu. Para de ficar esperando. Eu quero ver o outro se arrepender. Eu quero ver o outro, eu quero ver o outro. Me mostra na Bíblia que você tem que ver o outro para você liberar perdão. Não diz sobre isso. Quando a Bíblia diz sobre produzir fruto de arrependimento, está dizendo para cada um tratar a sua própria alma. O João me ofendeu. Para eu perdoá-lo, ele tem que mostrar que se arrependeu. Me mostra isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Existe na nossa religiosidade. O que existe na Bíblia
é produzir fruto digno de arrependimento. Ele vai produzir fruto. Confiança é diferente de perdão. Se o João me ofendeu, eu devo perdoá-lo, para eu voltar a confiar nele. Aí os frutos entram em cena. Um fruto de arrependimento, um fruto, aí sim eu concordo. Para eu voltar a confiar, eu preciso ver frutos. Agora o João mostrou que é confiável, que agora o João é um novo homem. Olha que bênção que o João é e tal. Agora eu voltei a confiar, porque os frutos mostram que ele é um novo homem. Quem entende isso? Mas o perdão não tem que esperar nada. Perdão é tirar a sujeira. As águas foram embora, agora tira a sujeira. É você que tira. Ou vai conviver com lixo dentro de casa. Eu não quero. Deus preparou um mês inteirinho, de 1º de outubro, que cai bem num domingo, que é para pegar já, no primeiro dia já pegar aquele banquete sobre isso. Até o último dia. Tem gente que vai ter a vida restaurada de uma forma extraordinária, que aquilo que você não viveu em 10, 15, 20 anos, vai viver esse mês, por liberar e receber perdão. Joga o lixo fora. Joga. E eu orando aqui nas madrugadas, essa semana eu vi uns 3 dias orar às 5 da manhã. E um dia eu caí no conto da minha carne. Eu levantei, me troquei, me arrumei para descer. Eu olhei e falei, ainda falta 10 minutos. Eu vou dar só uma encostadinha aqui e já desço. Isso foi ontem, sábado, eu acordei 8 horas. Falei, Senhor, perdão. Ele falou, eu te dei o tema, eu tenho que te perdoar. Ei, Senhor, nos dê crescimento. Sabe o que Deus mostrou? Que tem muita gente, nós, tá? Não estou falando de ninguém, jogando a bomba para ninguém, cada um de nós, que já deveria estar produzindo fruto, e ainda está como filhinho mimado, porque tem raiz de amargura dentro de si. Porque muitas vezes o que nós nos vitimizamos demais, a razão de nos vitimizarmos demais, muitas vezes, é por causa de perdão. 2 coisas a falta do perdão provoca. Não é a mensagem de hoje, irmão, mas tem muita informação. Eu estou doido para derramar, transbordar. Se bobear esse mês, no final do mês, a gente faz a vigília do perdão. Tudo que eu não consegui pregar no decorrer do mês, no final eu marco uma vigília para quem quiser ouvir. Quem quiser vem, senta e a gente fala. 2 coisas a falta do perdão provoca, causa na pessoa que não libera perdão: vingança e vitimização. Como é que é isso, pastor? Em breve. Só vou passando mel, vou jogando as sementinhas. E tem gente que não produz fruto, não ganha ninguém para Jesus, porque a pessoa toda vez ela vem para o culto, ela vem para a igreja achando que a igreja deve para ela. Os irmãos devem para ela, os líderes devem para ela, os pastores então devem muito para ela. Você viu, eu passei, eu sorri para Jennifer. Pessoal, como que põe uma menina líder do louvor, eu passo para ela e eu tenho um chamado, eu tenho um dom aqui para ministrar louvor. Ela nem sorriu para mim. Mas eu vi quando ela olhou para aquele outro jovem, ela sorriu para aquele jovem. Será que é o crush dela? Se for, me conta, porque ela não me contou ainda. E eu sou o segundo pai dela. Vivo. Tem um outro que já está no céu. Tem um paizinho que já está no céu e tem 2 aqui na terra. Então se o BO é o crush, você fala comigo. Me procura que a gente resolve. E já está perdoado. E o que tem de gente não avança a vida emocional da pessoa, não avança o ministério, não avança a vida espiritual, não avança os sonhos, projetos, empreendimentos. Tudo que a pessoa faz não sai do lugar. A pessoa fica vivendo os mesmos ciclos por causa de perdão. A pessoa não pede perdão, não muda de vida e não libera perdão. Fica estéril espiritualmente. E Deus falou, tem muita gente para ser conquistada, mas as pessoas precisam decidir ser saudáveis para ajudar a cuidar e não mais ficar, sabe, não é que a gente, uma vez que eu estou maduro eu nunca mais vou buscar ajuda. Não, a gente precisa de ajuda. O que eu estou dizendo é não ficar dependendo que me carreguem no colo. Quem entende isso? O Israel ainda vem para o colo de vez em quando, mas ele não depende mais de colo. Ele já sabe andar sozinho. Por esses dias eu vou começar a colocar umas atribuições dele em casa, sair, nós vamos deixar ele lá para resolver, limpar a casa, fazer umas coisas sozinho. E a Sandrinha já está gravando ali. Ei, perdoar é amadurecer. Reconhecer que ao longo da vida, até meu último dia de vida, meu último suspiro, eu creio que eu vou precisar de perdão. Até o último suspiro. Você só chegou aqui por causa de perdão.
Você só tem amigos por causa de perdão. Eu tenho amigos, meus amigos precisaram que eu perdoasse eles, e eles precisaram me perdoar. A irmã Adriana está aqui por causa de perdão. Ela já me perdoou tantas vezes, e eu talvez já tenha perdoado. Irmãos, nós chegamos nesse culto porque perdoamos alguém. A menos que você esteja aqui pela primeira vez, é bem provável que você já tenha me perdoado algumas. Agora, se pela primeira vez, nesses poucos minutos, eu já arrumei uma confusão com você, e você precisa me perdoar, e aí está feia a coisa para o meu lado, meu. Então quem está pela primeira vez, eu creio que ainda não precisou me perdoar, mas se você continuar, uma hora vai precisar. Nossa, pastor, cartão de visita, eu nem volto aqui. Então, fica à vontade para ser enganado, não se engane. Em qualquer lugar que a gente conviver com pessoas, o perdão vai precisar ser a alma daquele lugar. Você entende isso, irmão Adilson? O perdão tem que estar ali. Porque uma hora eu vou deixar faltar algo, você vai deixar faltar algo, ou vou exceder em algo, você vai exceder em algo, e glória a Deus que o amor de Deus nos une, é maior, e a gente vai se perdoando e vai crescendo junto assim. Agora, eu volto naquilo que eu bati muito no início e falo mais uma vez: perdão não é um opcional, é obrigatório. Jesus ensina isso quando ele 3 vezes enfatiza da condição do Pai, para ser filho e ter o pão de cada dia, para ser filho e santificar o nome do Senhor, para ser filho, ser livre dos inimigos, para ser filho e ser livre da tentação, precisa perdoar e precisa buscar perdão. Olha o que diz Efésios capítulo 4, vem comigo. Efésios capítulo 4, gente, como já está poderosa essa série, meu Deus do céu. Deus falou muito ao meu coração que essa talvez vai bater todas as séries que nós tivemos em todos os anos da família de Cristo. Você vai ver, domingo que vem você vai trazer mais um para Jesus, quarta também, você vai ficar doido, que Deus vai ativar você. Remove essa sujeira, você vai ver como você vai gostar de receber gente em casa. Receber gente em casa não é só aquela coisa que tem gente que fica desesperada, não, porque a casa tem que estar impecável para as pessoas irem, para poder olhar. Ei, a alma, para receber alguém, minha alma precisa estar bem. Para eu olhar para alguém e dizer assim, eu vou ajudar o Luiz, primeiro, eu preciso me sentir relativamente bem. Quem está entendendo? Se está um caos dentro de mim, o Luiz chega e fala, pastor, só pode me ajudar? Eu falo, caramba, não estou dando conta nem de mim. O Luiz procura outra pessoa. Deus vai tratar o caos da nossa alma, nós vamos colocar a casa em ordem, nós vamos limpar a casa e se prepara porque muitos filhos vão chegar. E aí nós vamos compartilhar isso com eles. Vem cá, nós vamos ajudar a limpar essa casa. Nós vamos ajudar a colocar essa vida em ordem. Não espere perfeição para receber. Isso aí é como aquela pessoa que guarda o aparelho de jantar chique só para quando vem visita especial e ensina para os filhos dentro de casa que eles não são especiais, especiais são os de fora. Pelo menos uma vez por mês, pelo menos, use o melhor que você tem na sua casa para honrar sua família, para mostrar o quanto eles são importantes. E se precisar de alguém para orar pelo alimento, eu vou lá. Irmã Camila, gostou, né? Irmã Camila gostou. Falou, pastor, foi sábio, cirúrgico. Aproveitar que está todo mundo no meio do perdão, eu vou falando. Efésios 4, verso 21 diz assim, ó: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de toda a sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que quem, gente? O Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como quem? Como Deus. Portanto, abandonem, não é diminuam, abandonem o quê? A mentira, e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira faça o quê? Os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Gente, na Almeida vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Não se deixem ser dominados, controlados pela ira. Todo mundo fica irado, isso é humano. Nós temos às vezes reações, e isso às vezes faz a gente explodir. Mas explodir no sentido de extravasar a ira é diferente de começar agora a agir por causa daquela ira.
Alguém nos prejudicou e nós falamos: meu Deus, por que essa pessoa fez isso? Agora eu vou ver um jeito de me vingar. Agora ela vai ter o troco, agora ela vai ver só. No primeiro momento eu só extravasei a ira, no segundo momento a ira começou a me controlar. A Bíblia está dizendo que extravasar a ira é humano. O que nós não podemos é começar a agir baseados na ira. Eu sei o que aquela pessoa me fez passar. Não desejo. Gente, algumas frases que a gente fala. A primeira delas, a mais assim, de lei. Quando eu falo eu já fico: Deus me perdoe mais. Quem usa Deus me perdoe mais? Eu. Não. Gente, pelo amor de Deus, vamos receber perdão de Deus e vamos ser livres. Quem usa o Deus me perdoe mais, diga eu. Ufa, graças a Deus. Tem gente que deixou a mentira. Quem usa e não fala, você lembra que deixa a mentira. Deus que me perdoe. Mas o Mateus nem é flamenguista, vai querer agitar o quê? Mas deixa ele. Atropelamos o Palmeiras também, no meio do caminho. Essa dor de cotovelo já atropelado pelo meio. E a gente usa aquela história de, sabe, não que eu deseje o mal dessa pessoa, mas o que ele me fez, o que ela me fez. Não é por nada não. Né, João? Gente, as frases quando começam assim, geralmente, né, Adriana, no final não é espiritual, é trágico. E nós usamos. Eu estou acusando alguém aqui? Nós usamos. Não deixe a ira te controlar. Não tome decisões, não faça escolhas por causa da ira. Por causa da ira, pessoas perderam família. Por causa da ira, pessoas perderam boas oportunidades na vida. Por causa da ira, pessoas perderam a saúde. Por causa da ira, pessoas perderam a vida. E perderam o céu. Por serem controlados, não por se sentirem iradas, mas por serem controlados pela ira. É mais ou menos assim: alguém te fecha no trânsito, você ficar aborrecido porque te fecharam, é normal? Sim. E fechar de volta? Não. Eu ficar irado porque alguém me cortou ali e quase que bate o carro, é normal? Eu dar o troco, eu xingar, eu ir atrás, é ser controlado pela ira. Que em nome de Jesus a ira não venha mais nos controlar. Alguém na empresa puxou o nosso tapete, a gente ficou revoltado. Mas puxar o tapete de volta, ou se alegrar porque aquela pessoa se arrebentou, é ser controlado pela ira. Está claro até aqui? Mas olha o final: acalmem a ira antes que o sol se ponha. Não termine um ciclo e leve a ira para o próximo ciclo. É como guardar aquele lixo podre dentro de casa e no outro dia acordar com mau cheiro. E aí você fica com mais raiva ainda, porque o mau cheiro te deixa mais descontente. E aí ao invés de tirar o lixo, você mantém ele ali, para ficar lembrando do mal que te fizeram. E no outro dia o lixo está ali, e cada dia vai cheirar pior. Até uma hora que a gente acostuma. Já percebeu que a gente acostuma até com o mau cheiro? Quem já percebeu isso? Acostuma. E aí sabe qual é o problema? A gente entrou no piloto automático da vingança, e nem percebe o quão sujo ela é. Do ódio, do rancor. Mas olha o que diz na sequência, gente. Olha o que diz, o 27 é tremendo. Pois ela cria oportunidades para quem? Para o diabo. Nós queremos ao longo da nossa vida criar oportunidade para quem? Para Deus ou para o diabo? Ser controlado pela ira é criar oportunidade para o diabo. É como dizer assim: diabo, você está precisando de alguém que vai abrir os caminhos para você? Aí ele fala: eu estou. Fala: então conta comigo, eu vou criar oportunidades. Diabo, vou preparar uma oportunidade para você destruir meu casamento. Eu vou começar a dar o troco na minha esposa, no meu marido. O marido, durante o dia não tratou bem a esposa, à noite ele dá um sorrisinho, ela fala: agora vai querer gracinha. Tem gracinha aqui não. Aí ele fala: vai ser assim? No outro dia fala assim: amanhã é o dia da gente passear, também não tem passeio. E vai. Quem começou a dominar aquele casamento? Que medo, né, de eu estar revelando. Não recebi nenhuma mensagem, não tem nenhuma delação premiada aqui hoje. Quem que está tendo oportunidades para destruir aquele casamento? O diabo. Pare de criar, diga na minha vida: acabou o balcão de oportunidades para o diabo. Agora é só oportunidade para Deus. Precisa de perdão. Se não liberar perdão, vai continuar dando oportunidade para o diabo.
Isso é terrível. Olha o que diz ainda na sequência, verso 28. Quem é ladrão pare de roubar, em vez disso use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente quem? Os necessitados. A Bíblia mostra que cristianismo não é só sobre receber, é sobre dar. O que eu recebo eu compartilho, seja em oração, seja em generosidade financeira, seja em estender a mão, seja em dar ouvidos, ajudar alguém, acolher alguém, interceder por alguém, por aí vai, tá? Evitem o linguajar sujo e insultante. Tem gente que na hora da ira ofende mais pesado do que uma agressão física. Irmão, perdão, eu não gosto, mas eu preciso falar algumas coisas, posso? Com muito respeito e com muito carinho. Como é que um homem, e eu não estou falando de nenhum caso, ninguém falou isso para mim, pelo amor de Deus me livre, eu vou dar só um exemplo, porque infelizmente já vi coisas. A minha avó já me dizia, meu filho, você vai ver coisas, eu vi. Meninos, eu vi. 22 anos de ministério, vi coisas que não queria. Marido, aquele que diante do altar de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do sacerdote, diante de testemunhas, disse que amaria a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer pela esposa. Eu não gosto desse termo, mas chama a esposa de vagabunda. Isso é normal? E o contrário, a esposa chamar o marido de vagabundo. Olha, as irmãs se calaram, pelo amor de Deus, não me assustem, irmãs. Eu estou muito preocupado agora não, de verdade, eu fiquei muito assustado. Não, eu estou preocupado. A mulher chamar o marido de vagabundo é normal. Graças a Deus, porque eu fiquei muito desesperado. Minha alma ficou aflita agora. Porque todas concordaram que o marido não pode chamar a esposa de vagabunda. Mas quando falei da mulher chamar o marido de vagabundo, elas silenciaram. Espero que não seja uma confissão de culpa. Mas se era uma culpa, que seja uma confissão, um pedido de perdão e uma mudança. Adjetivos que ferem, pesadíssimos. Não insulte. Não use palavras baixas. Tem alguns palavreados que eu nem gosto, que não chega a ser palavra de baixo calão, mas que se fizer parte do nosso vocabulário do dia a dia, uma hora vai sair de um jeito bem pesado. Ainda, já deu para entender, né? Vamos seguir porque tem muita coisa para falar. Verso 30 diz, não entristeçam. Olha só, ainda o 29 não terminei. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar o quê? Ânimo àqueles que as ouvirem. Encoraja. Quem aqui tem filhos? Libere palavras de encorajamento, não de maldição no futuro dos seus filhos. Se para uma esposa ou um marido ouvir sobre ser vagabundo é pesado, e sobre os filhos? Encoraje-os. Encoraje suas filhas. Encoraje. Acabei de lembrar. Tive um sonho, daqui a pouco eu falo, um pesadelo que eu tive essa noite. Foi pesadelo, eu não lembrava, lembrei a hora que eu fui dar um exemplo, que o Rogerinho vai me ajudar aqui daqui a pouco. Mas o segundo sonho que eu tive, eu fiquei feliz. Linda, você ainda confirmou. Você subiu aqui e falou da apóstola Adriana, lá de Israel, né, de engravidar e tudo. E eu sonhei que a gente tinha uma menininha. Olha que incrível. Amém. Obrigado, irmão Adilson. Palavras que dão ânimo. Quem chegar perto de mim tem que ficar animado. Agora, irmão, vou ser sincero. Tem gente que a gente chega perto, dá um desânimo, dá uma tristeza, dá uma vontade de enterra logo, porque está velando. Que hora que vai ser o velório? Não, que velório? Fala, não, o clima aqui, o ambiente, vamos enterrar logo, para ver se a gente consegue virar a página e ir adiante. Pastor, mas o senhor nunca fica desanimado? Nunca fico. Esses últimos 2 dias do mês de setembro, por exemplo, eu estava bem reflexivo. Ontem, foi algo meu que eu fiquei ali em oração, eu estava meio calado, não sei se o Zé percebeu, ele saiu comigo, e eu estava mais quietão. Aí o Zé me perguntou umas coisas, quando eu estava esperando lá chegar o rapaz, pastor e tal, não sei. Aí eu até falei, poxa, né, Zé, mas estava meio quietão. Ok, normal a gente ter um momento, mas é diferente.
de gente, irmão, que você chega perto, tem pais que estão desencorajando os filhos de servir a Deus, porque dentro de casa as palavras não tem nenhuma de ânimo quanto a servir a Deus, só murmura, só fala mal, tudo é um fardo. Tem gente, irmão, o que eu já vi, volto a dizer, 22 anos de ministério, o que eu já vi, gente que era entusiasta de fazer a obra, gente que era empolgado para servir a Deus, apaixonado por servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chegou perto de alguém, daqui a pouco essa pessoa fala, pastor, pastora, o que foi? Está muito difícil, é muito difícil, fazer a obra é muito difícil, caramba, conheço essa pessoa há tantos anos, sempre teve prazer e sempre foi difícil, ninguém está falando que é fácil, mas a pessoa sempre teve empolgada, entusiasmada, e agora chegou perto de um vampiro, sugou toda a sua energia, sugou o seu vigor. Se aproxima de gente que te traz ânimo, se aproxima de gente que te dá força para continuar servindo a Deus. Ô pastor, e quem está sofrendo? Aí quando você estiver sobrando, transbordando, você vai, estende a mão para quem está precisando, percebeu que o carro começou a chegar num quarto do tanque de combustível, diz, dá licença que eu preciso ir para o posto, deixa eu ficar com gente que me põe para cima. A gente tem essa sabedoria, irmãos, em olhar o marcador de combustível no carro e não tem a sabedoria para olhar para a nossa alma. Gente que diz que está desanimada e a primeira decisão que faz é não ir para a igreja. E aí? Onde você vai? Não vou para lugar nenhum. Não, eu vou. Você não vai ao posto? O carro está com pouco combustível. Então vamos para o posto abastecer. Não vou ao posto não, tem pouco combustível para ir para o posto. Faz sentido deixar de ir ao posto porque tem pouco combustível? Então também não faz sentido deixar de ir para a igreja porque está triste, desanimado, doente. A gente tem sabedoria com o veículo, com o automóvel, e não tem sabedoria com a própria alma. Leva o carro no lava rápido. Não, ele está muito... Não, vocês pegaram a linha do raciocínio. Não, vai. Está muito sujo. Faz sentido deixar de ir ao lava rápido porque o carro está muito sujo? Não vou para a igreja porque eu estou muito chateado. Estou com muita raiva, não estou bem, estou com pecado, estou com vontade de matar alguém, estou com vontade de trair, estou com vontade de sei lá o que. Quanto mais sujo, mais precisa ser lavado. É mais que precisa ser lavado. Deus não está negando água para ninguém, irmão. A palavra de Deus já está lavando a gente. É o poder do perdão. Corre para o altar. Deus não traz a gente para usar uma régua e medir. Mais sujo, pior pecador. O prêmio, você vai aparecer no telão como o maior pecador do mês. O que Deus quer é nos tornar alvos como a neve. É nos fazer brilhar, é mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. Irmão, esse mês vai ser o mês que vai virar a chave de gente que nunca viveu o que vai viver em nome de Jesus. Se lava, não encosta, não acomoda, está doendo. Aí eu lembro do meu amado que já está no céu com Jesus, nosso amado irmão Edson. Dói em casa, dói na escola, dói em casa, dói na igreja. Ele falava para as filhas, pai, não vou, teu ouvido está doendo. Então você vai ficar em casa, vai doer o ouvido e você não vai adquirir a matéria. E aí depois você vai ficar sobrecarregado. Então vai para a escola, o ouvido dói, põe o remedinho aí e pelo menos você pega a matéria lá, é um problema a menos para a gente lidar. Está doendo, vamos para a igreja. Mas está doendo, vai porque dói aqui, dói na igreja. A diferença é que na igreja Jesus pode te curar, aqui você vai ficar do mesmo jeito. Óbvio, gente, pelo amor de Deus, que a gente tem um bom senso que tem casos e casos. Tem casos que não dá para ir para a igreja. Se tu está com diarreia, não vai pôr o fraldão e vir. De repente pode até. Mas a gente veio de uma pandemia, as situações são contagiosas, ok. Mas eu estou falando, dá para entender, né, gente? Eu não preciso perder tempo e entrar em pormenores. Nós estamos falando dentro de um bom senso. A pessoa não está conseguindo nem ficar em pé, ela não vai vir para a igreja. Não estamos falando disso, ok? Porque a maioria, quando deixa de vir, não é porque não está aguentando ficar em pé, tá? É por causa de coisa simples. Estou chateado, João. Estou aborrecido. Tive uma discussão em casa, hoje eu não vou para a igreja. Você não vai porque você teve uma discussão. Você está dizendo, Deus, o Senhor não é capaz? Não se mete nisso aqui? Aí é que eu preciso. Jesus disse, não são de médicos sãos e sim os doentes. Não precisa, aí eu vou parafrasear, não precisa de água e sabão os que estão limpinhos, quem precisa são os sujos. Aqui a gente não está para julgar o maior sujo pecador que entra aqui, a gente está para ajudar a derramar as águas de Deus e lavar e restaurar e fazer uma nova criatura. Se não, fecha a porta, não serve para nada a igreja. Se não for para salvar, para acolher, para curar, para libertar. Eu cheguei na igreja todo endemoniado.
Eu cheguei na igreja, eu tinha marcas no peito, nos braços e nas costas, de pacto feito com o diabo. E nunca ninguém me julgou dentro da igreja. Olha aquele ali. Eu cheguei na igreja, literalmente, não é força de expressão, eu tinha caco de vidro na cabeça de um acidente de carro que tinha acabado de sofrer. Um mês ainda tinha caco de vidro na cabeça. E Jesus foi removendo tudo, até um dia que eu falei assim, aquelas marcas, quando eu fiz com faca quente, num ritual, fechando o corpo, negocinho de guerreiro. E agora no Brasil, Deus tem misericórdia de quem fez umas escolhas aí para o nosso país. Agora no Brasil teve um pastor no Nordeste que foi condenado porque ele falou que o diabo é demônio. E aí falaram que é preconceito religioso. Quem viu isso aí? Aí eu já avisei hoje de manhã, que se eu falar aqui, igual eu acabei de falar do índio guerreiro, e alguém me processar, eu for preso, o Zé prega. Obrigado, Silmara. Eu não sei se você quer eu preso ou o Zé pregando. Mas eu creio que ela falou amém, porque o Zé não vai ficar com medo, vai ter coragem e vai continuar. A pastora Angélica prega e aí vai. Ei, eu cheguei todo endemoniado. E a palavra de Deus foi me libertando. Hoje eu sou uma bênção, para a glória de Deus, hoje eu sou uma bênção. Assim como seu filho é uma bênção e vai ser uma bênção. Eu estou no altar, teu filho, tua filha também vai estar no altar. Teu marido, tua esposa vai estar no altar. O que Deus fez na minha vida, fez na tua vida. A gente só chegou aqui não é porque a gente é bom não. É porque Deus é bom e a mesma bondade de Deus que está sobre nós, está sobre a nossa família e sobre aqueles por quem nós vamos lutar de todo o coração esse mês. Vai haver transformação. Vai haver restauração. O perdão é poderoso. O perdão é tão poderoso que deixa o ofensor perdido. Porque ele nos ataca e diz, ele vai contra-atacar. A gente fala, eu te perdoo. Eu falei, agora o que eu faço? Perdeu o rumo. Irmão, nós vamos deixar o diabo sem rumo de casa. Ele já não tem a chave da casa dele, ele vai perder o rumo. Não porque nós vamos perdoar o diabo não, viu? O diabo é sem perdão, pelo amor de Deus, alguém vai orar. Senhor, estou na mesma fé do meu pastor, o diabo perdeu o rumo de casa, eu perdoo ele. Não, para, não vai orar pelo diabo. Eu estou falando que ele vai incitar alguém contra a gente vai perdoar esse alguém. Ele vai tentar tumultuar, a gente vai perdoar, a gente vai orar, a gente vai pedir perdão, a gente vai, de repente ele vai dizer assim, caramba, essa pessoa aí. A conexão dela com Deus é mais importante que qualquer coisa na vida dela. Ânimo, ânimo. Vamos lá, não seja um sanguessuga, nem um vampiro, tá? Por favor, ânimo. 30, não entristeçam quem? O Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre você. Espírito Santo é o selo de Deus sobre a nossa vida. Quem não é batizado com o Espírito Santo, clame a Deus desesperadamente pelo batismo. Quem é, não despreze o que Ele fez. E eu não estou dizendo que só é selado quem foi batizado com o Espírito Santo, nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo que não despreze, nem trate com indiferença o dom que você recebeu do Espírito. E se ainda não recebeu, peça, porque o Espírito é um presente do Pai para os filhos, amém? O selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, pega isso aqui comigo, das palavras ásperas e da calúnia. Tem gente que não xinga, mas é uma aspereza no tom, no jeito de falar. Cuidado. E de todo tipo de maldade, se livre disso, não brinca com isso, não guarda no armarinho para a hora que precisar. Vou guardar aqui porque uma hora eu posso precisar. Não guarda. Não guarda o mal que lhe fizeram. Se você perdoou, não guarda. Se vai guardar é porque você não perdoou. Nós vamos falar mais disso no decorrer do mês, aprofundar. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento unilateral, é só de uma parte, ou é bilateral, as duas partes? O que é, Jennifer? Bilateral. Quem concorda com a Jennifer que é bilateral? Deus nos perdoa? Então a gente tem que retribuir. A gente vai perdoar Deus? Hã? Agora deu um nó na cabeça. A gente vai perdoar Deus? Porque precisa perdoar Deus? E como que a gente retribui o perdão que Ele nos dá? Pregar para um povo inteligente espiritual é fácil. Dá um sorriso para quem está ao teu lado, diga por isso. Jesus disse que quem não perdoa o próximo, o caminho para receber perdão de Deus fica interrompido. Aliança é compromisso dos dois lados. Eu dou e recebo, eu recebo e dou.
como Deus não precisa receber perdão da minha parte, Ele entrega o perdão para outro. Do mesmo jeito que Deus fala sobre tributos, isso aqui eu dou para não sei quem, isso aqui é para o órfão, isso aqui é para o sacerdote, isso aqui é para não sei quem. Ele não precisa dessas coisas. Mas quando a gente vai honrar Ele, Ele direciona para onde vai cada coisa. Quem está entendendo? Agora a glória é dele, não dê glória a ninguém. Honrem uns aos outros, mas a glória é só de Deus, Ele não divide. Põe o tópico para mim, por favor. Jesus nos propõe uma nova vida e já pagou o preço por ela. Quem crê nisso? Se está pago, nós podemos. Não, pastor, eu não posso, eu não consigo perdoar, eu não consigo. Pode. Tá, a Bíblia está dizendo que você pode, porque Ele já pagou o preço. Se está pago, eu posso. Não, eu não posso entrar naquele restaurante, é muito caro. Não, mas você ganhou aqui um voucher, sua conta está paga, pode ir lá comer o que você quiser. Você ganha um voucher do restaurante mais caro dos seus sonhos, ou da viagem, como a Raila falou. E eu fiquei só ouvindo, e eu falei assim, meu Deus, tinha às vezes umas dicas, gente, quando precisar, a gente tem estudado sobre isso e tal. A gente compartilha dicas aí. Você ganha um voucher para fazer a viagem dos seus sonhos, está tudo pago. Aí você diz, eu não vou porque eu não tenho condições. É sabedoria isso ou é tolice? Eu falei tolice para não falar burrice, para ser educado, para não usar palavras ásperas, né? Acabei de, né, Zé, senão vai dar ruim. É sabedoria ou tolice? Pois é, dizer que eu não posso, se Deus já pagou o preço, é tolice. Eu posso, você pode. Agora lembra aqui que falou para não caluniar ninguém? Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos lá. Deus já está mexendo com a igreja hoje aqui. O culto da manhã foi uma benção, mas agora a noite está diferente. Está diferente, segura aí nesse nível. Continua jogando lenha aí na fogueira, porque o fogo vai subir mais ainda, é fogo de Deus. Só queimar o que não presta. Atos 6, verso 8. Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. E eram judeus de Cirene, da Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual Estevão o quê? Falava. Fale pelo Espírito e a ofensa e os opositores caem por terra. Fale pela carne e só piora a situação. Ele falava pelo Espírito. Aí diz mais, então convenceram alguns homens ao quê? Por favor, me ajuda. Convenceram alguns homens ao quê? Mentir. Acabamos de ler que não devemos caluniar ninguém, né? Aqui convenceram. Homens a mentir a respeito dele, dizendo, ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Preso por causa da mentira. Preso por causa da calúnia. É justo o que fizeram com Estevão? Não. Mas vamos continuar. As falsas testemunhas declararam, este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto era de raiva, ódio e fúria. Não era isso? De um revoltado e injustiçado, era isso? Vem aqui, Rogerinho, por favor. Seu rosto parecia o rosto de um? Parecia o rosto de um? Quando as pessoas te ofendem, elas veem o rosto de anjo também? Ainda bem que tem gente sincera nesse culto. Eu sou o primeiro aqui, para você ficar tranquilo e não sentir o pastor pegou, ficar. Quando o Rogerinho era pequeno, que agora ele já não é mais Rogerinho, né? Rapaz, esse menino está me passando, o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus por isso, passa mesmo, filho, vai embora. Presta atenção, o Rogerinho tinha 2 a 4 anos de idade. Ele tinha uma coisa que eu não sei porquê, eu sou bacana, filho? Imagina eu perguntar aqui no altar, na frente de todo mundo, ele vai dizer que não. Mas hoje a gente é um xodó um com o outro, e glória a Deus por isso, mas ele era pequeno. Eu era mais enérgico como pastor, principalmente como líder, era bem enérgico. Alguns aqui lembram dessa época, né, Zé? O Zé às vezes me cobra, pastor, você precisa voltar a ser daquele jeito. Ele falou, Zé, pelo amor de Deus, agora não, agora está tudo bem, né? O Zé, até um tempo atrás ele fazia campanha, volta pastor Rogério, do chicote. Você está muito tranquilo, pastor.
Aí lá, a Silmara falou misericórdia. O Rogerinho, perguntavam para ele assim, ó, eu ia lá para São Paulo, diante do meu pastor, ou diante dos amigos, diante dos irmãos, os auxiliares ficavam com a gente sempre. Aí falava assim, Rogerinho, como é que, eu não sei de onde que ele tirou isso. Claro que eu sei, né? Ele deve ter visto alguma coisa que na cabeça dele criou um contexto, que aí tem a ver com o meu primeiro pesadelo. O segundo não foi pesadelo, o segundo foi bênção ainda, mas sonho dessa madrugada. Como é que o papai fica quando ele está nervoso, Rogerinho? Não, mostra para o povo, faz a vergonha. Como que é, Rogerinho? Põe essas mãos para fora aí dessa blusa. Ele vê com a blusa de São Paulo, só para mostrar que ontem atropelou a galinhada e domingo passado os urubus. Mas não vamos falar de futebol, não pode ofender alguém, vai. Falava assim, Rogerinho, como é que o papai fica quando fica nervoso? Ele está com vergonha, que ele fazia assim, ó. Parecia o Incrível Hulk. Como é que o papai fica, Rogerinho, quando o papai fica nervoso? Ele fazia assim, ó. Pode ir, filho. Hoje o papai fica assim? Graças a Deus. Obrigado, viu, Rogerinho? Ei, essa madrugada eu sei que o Hulk queria me pegar. Vocês acreditam? Logo eu. E o pior é que no começo eu queria encarar, depois não, depois eu queria juízo. Ai, Jesus amado, e eu não assisti nada de Herói esses dias. Eu não sei porque que o Hulk queria me pegar essa madrugada, gente. Ai, ai, ai. Mas presta atenção. A imagem que o meu filho tinha de mim, nervoso, não era de um anjo. Qual a imagem que os nossos filhos têm de nós? Qual a imagem que o nosso cônjuge tem de nós? Tem cônjuge, não estou dizendo que está certo não, pelo amor de Deus, mas tem medo de conversar com o outro, porque tem medo de uma reação numa conversa simples. Você já teve que conviver com alguém que você tem que pisar em ovos? Quem já? Pode ter sido até comigo. Aliás, provavelmente em algum momento isso aconteceu. Ai, como é que eu vou falar isso, pastor, pastora? Misericórdia. O semblante de Estevão, preso injustamente, não mudou. Isso me faz lembrar Atos 1, quando diz que Jesus se apresentou aos seus discípulos num prazo de 40 dias. Eu preguei isso esses dias atrás, quem lembra disso? Com a mesma mensagem de antes, pregando o Evangelho. Jesus esteve no inferno 3 dias. O inferno não mudou a mensagem de Jesus, não mudou a fisionomia de Jesus, mas uma seta do inferno que atinge, às vezes eu e você, muda a nossa fisionomia, nosso semblante, nossa mensagem. Não, pastor, é que é meu temperamento. Ô, irmão, por favor, valorize o estudo do temperamento para você entender quais são seus pontos fracos e fortes. Eu não estou falando contra isso, pelo amor de Deus, mas cuidado para isso aí não se tornar uma desculpa para você continuar vivendo fora do Espírito. Até o nosso temperamento foi feito debaixo da sujeição à palavra de Deus. Pastor, é que eu tenho sangue quente. Oh, parabéns, você está vivo. Eu também. Para com essa bobeira, sangue quente, irmão. Todo mundo que está vivo tem. Eu sou descendente de italiano, que legal. O outro é de português, o outro é de africano, o outro é... Oh, joia. Mas todos são descendentes de Adão. Acabou, zeramos. E foram resetados em Noé. Acabou. Então... um explode de um jeito, outro implode, um demora mais, outro menos, mas todo mundo tem alma, sentimentos, emoções, dificuldades. O que a gente precisa fazer? Pegar tudo isso e levar aos pés de Cristo e dizer, Senhor, me ajuda. Deus, se eu estudei, se eu aprendi que o meu temperamento tem esses pontos fortes e esses fracos, eu quero que o Senhor me ajude a aperfeiçoar os bons e vencer aqueles que são fracos. Quem está entendendo? Não é negar, não é criticar, não é falar contra, mas é ter a sabedoria de não usar como esconderijo, uma desculpa. Eu sou grosseirão porque é meu temperamento. Não, opa, os outros vão ter que lidar com um cavalo só porque você tem um temperamento tal. Para. Rosto de anjo. Põe um tópico para mim, por favor, Ana. Olha isso aqui. Gente, confesso que eu fiquei assim, escrevo isso ou não escrevo? Escrevo, não escrevo, escrevi, Olha aí. O que preferimos ter? Rosto de anjo ou de... O que você prefere? Não, eu estou preocupado. 30% respondeu, os outros 70% eu estou com medo. Eu não disse o que você tem tido, eu perguntei o que você prefere. Agora o pessoal embarcou todo mundo junto. Rosto de anjo. Os meus filhos, que em nome de Jesus, sempre que precisarem ter uma conversa, mesmo que ela seja difícil, principalmente para falar sobre erros ao longo da vida,
que eles olhem para mim, que eles olhem para minha esposa e digam: eu sei que errei, eu sei que eu posso ser cobrado, corrigido, mas eu preciso confiar nos meus pais. As pessoas que mais me amam e que vão me ajudar a sair dessa são os meus pais. Quem convive com a gente sente confiança de receber apoio, de abrir o coração, de expor, ou tem medo? Porque rapidamente o rosto de anjo vira rosto de demônio. Ser pacificadores e perdoadores, semelhantes a Cristo, ou o quê? Vingativos. O que a gente prefere, gente? Estevão tem rosto de anjo, está preso, ele já sabe o que a lei vai fazer com ele, ele já sabe o que os religiosos vão fazer com ele, ele sabe que ele está sentenciado, João, e mesmo assim tem rosto de anjo. Sabe por quê? Olha a sabedoria de Estevão: eu vou morrer de todo jeito, melhor eu tentar ganhar mais alguém antes de morrer, do que morrer e não ganhar ninguém, ainda me perder no final da vida. Imagina, olha como a gente às vezes é estúpido. Estamos perdendo e aceleramos o processo de perda, potencializamos as perdas, arrumamos mais perda do que já tinha. Em nome de Jesus, vai cair por terra isso. Nós vamos ter mais rosto de anjo aqui, em nome de Jesus. Quem conviver com a gente não vai olhar: oh, irmãos, aí tem gente que fala: não, pastor, porque eu cresci na periferia. E daí? Tem gente na periferia incrível e tem gente nas mansões terrível, e vice-versa. Para dessa papagaiada. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo na tua vida. Tem gente que se orgulha de ser violento, ser nervoso, furioso, quebrar tudo, arrebentar tudo. Tem orgulho de ser estúpido. Se alegre por ter rosto de anjo. Se alegre por ser pacificador, por ter a resposta branda que desvia o furor. Se alegre por perceber quando seu temperamento está subindo, vai falar bobagem, vai sair da casinha, dobra o joelho, vai aos pés de Jesus e diz: Jesus, o Hulk está querendo chegar, mas não vai chegar não, que vai chegar o Espírito Santo de Deus. Ele vem em forma de pomba, não foi em forma de serpente ou leão, em forma de pomba. Me traz paz ao coração. Pacifica o meu temperamento, pacifica a minha personalidade. Eu não estou falando sobre ser sonso, ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Tem o tempo de cada coisa. Quem está entendendo? Olha o que diz o capítulo 7, verso 51. Capítulo 7, verso 51. Povo teimoso, olha o Estevão com o rosto de anjo. Não está falando que vai ficar bobinho não, tá? Por isso que eu mostro tudo para você na Bíblia, tá? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio de quem? Cheio do Espírito Santo, ele está corrigindo. Cheio do Espírito Santo, ele está dando uma bronca. Ninguém está falando sobre se tornar bobinho não. Está acontecendo uma correção, uma repreensão, mas cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou como? Firmemente. Não é só olhar não. Gente, presta atenção. Guarda essa palavrinha que domingo que vem ou no outro eu vou falar. Perdão não é canção de uma nota só. Foi uma inspiração que Deus me deu terça-feira. Como é que é assim? Perdão não é canção de uma nota só. Você vai saber nas próximas mensagens, tá bom? Olhou firmemente. Para onde que ele olhou firmemente? Para de ficar olhando para quem te ofendeu e olha mais para o céu. Para de ficar olhando tanto para a sua dor e olha para o céu, olha para o seu local de cura. Para de ficar olhando tanto para a vida do outro, que parece que está se dando bem, mesmo fazendo mal. Tem gente que entra na rede social só para ficar olhando a vida alheia. Coisa feia. Stalkeando os outros. Falei certo, João? Obrigado. Você pensa que o quê? É nóis, João. Fica suave. Ei! O que a gente está fazendo? Onde os nossos olhos estão firmes? A Bíblia nos manda olhar firmemente para o céu, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que vai dizer ainda.
olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Jesus suportou todo o processo, a Bíblia diz, pelo gozo que estava proposto, voltar para a direita do Pai. Irmãos, nós temos o céu nos esperando. Perdoe, vale a pena, o céu vale a pena. Sabe quando alguém para de perdoar? Quando perde a visão do céu. Sabe quando alguém para de buscar perdão? Quando perde a visão do céu. A pessoa pensa que tudo se resume a esse mundo aqui, então ela fala, não preciso pedir perdão, vou viver no pecado, eu não preciso perdoar, eu não sou obrigado a nada e tal. Enquanto a gente estiver no nosso coração o desejo pelo céu e os nossos olhos na visão do céu, a gente vai perdoar e pedir perdão, porque eu não quero perder o céu por nada. Mais importante de todas as coisas é o céu para mim. Mais alguém? Diga o céu. Só se é o mais importante. Diga o céu é o mais importante para mim. O céu é essencial. E sem perdão não entra lá. Olha só o verso 56. Olhem, disse ele, vejam os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Quem está cheio de ódio não vê o que a gente está vendo. Como é que você perdoa aquela pessoa? Eu não me conformo, porque você não vê o que eu estou vendo. Você não vê o que eu estou vendo. O irmão Tiago, o que ele viu, a experiência que ele passou, o irmão Hamilton, a experiência que passou, esses homens viram a morte diante deles. O irmão Eider passou por uma situação semelhante, também um grande livramento, e cada um de nós. Eu lembro da última balada que eu entrei antes de sofrer o acidente, de quando fui para a igreja. Quando eu entrei no corredor daquela casa, estava tocando a música, ecoou na minha cabeça, eu não ia para a igreja, nunca tinha ido. Veio na minha cabeça assim, parece que eu estou entrando no inferno. Eu sei para onde eu estava indo. E sei quem entrou na frente daquele carro, absorveu o impacto e me salvou. Eu não vou desprezar isso. Eu vou lutar com todas as minhas forças, eu não vou acertar sempre, mas eu vou voltar sempre aos pés dele dizendo, Senhor, eu não abro mão do céu. É por isso que a porta dessa igreja está aberta. Por isso que a principal mensagem, por isso que a gente investe tanto tempo em pregar a palavra. Eu preciso ajudar pessoas a ir para o céu. Nada é mais importante que isso para a gente. Pelo amor de Deus, se conscientiza e busca mais alguém, traz mais alguém domingo que vem, para sentar ao teu lado e ouvir uma palavra para levar para o céu. Talvez não tenha a massagem do ego que a pessoa espera, e nem um monte de promessa de uma vida fácil, com um monte de conquistas. Deus é poderoso, Ele nos dá vida e vida com abundância. Sim, virão conquistas, mas a principal, a maior delas, a insubstituível é o céu. Eu não troco a oportunidade que Deus me deu de pregar com toda a liberdade sobre o céu por nenhum conforto, glamour. Eu podia diminuir às vezes o tom da mensagem e dar uma amenizada e deixar as pessoas mais confortáveis e ter mais gente na igreja e ter mais facilidade para pagar contas e isso e aquilo. Mas como é que eu estaria diante de Deus quando eu fosse orar, eu e Ele sozinho? Ele me chamou para levar pessoas para o céu. Ele não me chamou para prometer para as pessoas que eles serão ricos aqui na terra, ainda que Ele seja provedor, ainda que Ele seja poderoso para nos dar mais do que o suficiente. Por isso que, graças a Deus, eu tenho facilidade de me desapegar de qualquer coisa. Eu gosto de boas coisas, quem mais gosta? E que Deus nos dê boas coisas, mas que nenhuma delas nos aprisione, nenhuma delas. Seja livre. Jesus, o Senhor é lindo. Verso 57. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado o quê? Saulo. Põe Lucas 23, 34, por favor. Presta atenção nisso. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que? E os soldados tiraram sortes para dividirem entre si as roupas de... Volta lá no Atos. Volta lá onde a gente estava. Arrastaram para fora, tal. Tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado... A cena se repetiu, agora é com Estevão. Agora é claro, Estevão não é o nosso Salvador, só Jesus sem pecado. Estevão é um pecador, mas não estava morrendo por causa de pecado, estava morrendo injustamente. E mais uma vez, as vestes de quem está sendo injustamente morto está entre os seus malfeitores. Só que Jesus lá no Calvário fez uma oração. A gente acabou de ler, qual foi? Pai, o quê? Perdoa. Olha o que Estevão vai fazer no verso 59 e 60. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, entrega.
Sabe quem consegue perdoar? Quem entrega. A dificuldade em perdoar é a falta de entrega. Porque Estevão primeiro entrega o Espírito, depois perdoa. Quando eu entrego meu Espírito a Deus, o perdão já está ativado. Põe o 60, por favor. Então caiu de joelhos, entregou o Espírito para Deus. Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso o quê? Gente, eu acho a coisa mais linda que a Bíblia diz: adormeceu, irmã Adriana, não fala morreu. Porque ele entregou o Espírito para Deus, perdoou, e Deus trouxe suavidade até numa morte terrível. Deus vai nos trazer suavidade até nos dias mais difíceis da nossa vida. Deus vai nos trazer rosto de anjo e suavidade mesmo nos processos de dor, perseguição e sofrimento da nossa vida. Mas entrega o Espírito e perdoa. Jesus no Gólgota, Jesus no Calvário, planta a semente de salvação. Jesus faz, Jennifer, do Calvário o solo para uma obra extraordinária. Nós somos salvos por causa disso. Mas Estevão, Naldinho, repete o feito de Jesus e planta no coração daqueles que estão ali, inclusive um jovem chamado Saulo. Saulo está ali no meio dos soldados, e as vestes de Estevão caem aos pés de Saulo. Eu imagino Saulo pegando e dizendo: acabamos com um deles. E Jesus fala: fica tranquilo, a primeira semente já caiu no teu coração. Daqui a pouco eu pego você e vou fazer uma obra extraordinária. Meu irmão, o perdão que a gente libera é semente que a gente está plantando, e Deus vai fazer obras extraordinárias através de cada perdão liberado. Vai fazer. Eu creio nisso. Põe o tópico para mim para eu poder orar. Eu tenho ainda 2 tópicos, por favor. Quem perdoa, obedece e imita quem? Jesus. Está cheio de quem? Do Espírito Santo. E tem sempre céus abertos sobre si. Quer a sua vida com céus abertos? Perdoe. Tem gente que a vida não sai do lugar porque está com céu de bronze, porque não perdoa. A pessoa pode não ter feito mal para ninguém, mas ela não perdoa. E enquanto não perdoa, o céu não abre. Enquanto não perdoa, não vê Jesus. Aí a pessoa toma decisões sem Jesus, sem palavra, sem direção. Enquanto não perdoa e não pede perdão, não tem visão de Jesus, não tem visão do céu. Olha o que diz Lucas 12, 19 e 20, bem rapidinho. Vai que eu preciso orar. O tempo está voando porque essa mensagem é muito tremenda. Romanos 12, 19 e 20. Então direi a mim mesmo, amigo. Não, Romanos 12, 19 e 20. Amados, nunca se vinguem. Quando que podemos nos vingar? Nunca. A vingança pertence a Deus, porque Ele sabe toda a justiça. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Olha o 20, guarda o 20, olha. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará o quê? Brasas vivas sobre a cabeça dele. Provérbios 25, 22, se eu não me engano, é o que Paulo está citando aos Romanos. Está no Velho Testamento, está no Novo Testamento. Esse perdão é colocar brasa viva na cabeça da pessoa. Sabe o que é isso, Serginho? Imagina, vamos fazer um churrasco. Sabe aquele churrasco lá, gostoso, bacana? Aí você pega o carvão, porque eu, pelo menos, quando penso em brasa viva, irmão, eu penso em fogueira, mas eu penso mais em carvão. Eu não sei você, eu não sei se eu estou pensando com a cabeça ou com o estômago. Eu penso naquele carvão em brasa. Quem mais pensa? Quem aqui está a fim de andar com uma brasa daquela na cabeça? Dorme com um barulho desse, dá? Quando você libera perdão sobre o seu ofensor, você coloca a brasa viva na cabeça dele. Você deixa de cabeça quente. Porque ele fala: eu fiz o mal para o Adilson, ele ainda me falou: Deus te abençoe. Você não sabe o que está fazendo. Esse cara vai dormir furioso. Esse cara vai dormir indignado. Porque esperava tirar você do sério, tirar do espírito, colocar no nível dele, e não desceu, graças a Deus. Quando a gente faz isso, a gente desativa um mecanismo de violência que tem dentro de nós. E quebra a outra pessoa que nos atingiu. Sabe por quê? Porque toda pessoa que ofende a outra, ela está esperando um contra-ataque para se auto-justificar, para tentar aliviar sua consciência e dizer: tá vendo? Eu fiz aquilo, mas olha quem ele é de verdade, olha quem ela é de verdade. Mas quando a gente não contra-ataca, a consciência da pessoa fica sabotada, e só ela sente o peso da culpa. E de repente aí, ela pode cair em si e reconhecer: eu é que estou errado. Não é a gente contra-atacando que ela vai reconhecer:
é a gente entendendo, é diferente. Põe o tópico para mim bem rapidinho. Vamos lá, meu Deus do céu, que mensagem. Sempre, quantas vezes? Perdoe seus inimigos, nada os aborrece mais. Tem um livro que fala sobre isso. Nada aborrece mais seus inimigos do que você perdoá-los. O negócio é tremendo, gente. Isso tira deles uma espécie de compensação ou justificativa pelo mal que fizeram. E para a gente terminar, Atos 8, verso 1 diz: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, concordou em tudo. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Só que dentro do coração de Saulo tinha uma semente. Diga, uma semente. Vai brotar. É como o grão de mostarda, a gente é pequenininha. A fúria de Saulo, a perseguição de Saulo é maior, mas aquela sementinha vai ser regada, e quem vai vir regar é o próprio Senhor Jesus. Só planta a semente e deixa Jesus aparecer para regar. Quando a gente se vinga, a gente fala: Jesus, não precisa entrar em cena que eu resolvo. Quando a gente dá lugar a Deus, Ele entra e diz: eu resolvo para você. Eu quero Deus resolvendo meus B.O.s. Mais alguém? Eita manto, oh Jesus! Atos 9, verso 3, eu termino. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. É mais ou menos assim: sou Jesus, Saulo. Eu vim por causa de uma semente que está no teu coração. Eu sei que tem brasa viva na tua cabeça queimando. Você fica lembrando daquele jovem chamado Estevão. Você fica lembrando da roupa do Estevão que caiu aos seus pés. Você ficou encucado: como é que pode esse homem morrer e ainda falar: eu perdoo vocês? Como é que pode? Como é que pode? Eu sei, Saulo, no seu íntimo, na frente de todo mundo você é durão, perseguidor, mas no seu íntimo você fica lembrando do que o Estevão fez, ninguém nunca fez. Agora eu vim regar a semente do Estevão e vou fazer de você o maior pregador dos gentios que o mundo já viu. Põe o tópico para a gente orar. Perdoar é manter um solo disponível e fértil para obras extraordinárias de Deus. Foi isso que Estevão fez, foi isso que Jesus fez com a gente. Que nossas vidas sejam e preparem muitos solos assim para a glória de Deus, em nome de Jesus. E quem crê e concorda diz: pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. Pode aplaudir a Jesus.